Olá, muito boa tarde, já estamos no ar, como você pode acompanhar aqui o Jornal da Difusora na sua primeira edição, em cima de 13 horas e 26 minutos, vamos juntos até 14 horas e 17, 14 e 18 mais ou menos, quase uma hora aqui de muito debate sobre política, o nosso encontro marcado, você já sabe, sempre nesse período agora, após o horário eleitoral, a partir das 13 horas e 25 minutos, comigo hoje, eu, John Coutrin, e também o Geisael Marques, como dizia nosso colega Adalberto Melo, Clube do Bolinha, né? Nossa querida amiga Kate Almeida está de folga hoje, descansando. Teve um programa, inclusive, especial, a São Luís, no horário do Bom Dia Maranhão, hoje também, às 11 horas da manhã. Audiência super bacana, super legal, essa homenagem que a TV Difusora fez aí à nossa capital maranhense, que hoje completa aí mais um ano, 410 anos de história. Grande abraço a todos os ludovicenses, um abraço especial para a nossa querida audiência aqui de São Luís. São Luís, essa terra maravilhosa, muito obrigado pelo canal de audiência, claro, e também em todo o estado do Maranhão, mas um beijo especial aí para todos os ludovicenses, para a nossa querida cidade que faz mais um ano de história. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Olha, no programa de hoje, Jornal da Difusora, primeira edição, já está no ar, a gente traz alguns dos destaques de hoje. O Carlos Brandão está entre os candidatos, né? Governador, candidato à reeleição, que mais gastou dinheiro com anúncio em rede social. O candidato Rubem Júnior é notificado por propaganda irregular. A gente, inclusive, vem mostrando aqui os candidatos que estão sendo aí notificados, alguns até multados, por propaganda irregular. O candidato agora, Rubens Pereira Júnior, é deputado federal, candidato à reeleição, também acabou sendo notificado por propaganda irregular. São Luís completa 410 anos, a gente falou aqui no início do jornal, e o prefeito aqui da capital, Eduardo Braide, comemorou a data como a missa, na Igreja da Sé. Comemoração também cultural, também religiosa, super importante, comemoração cultural também que acontece ali na Praça Maria Aragão. Bolsonaro dá troco e não vai à sessão solene da independência no Congresso. A gente falou aqui que ontem o presidente do STF, também o presidente da Câmara e do Senado não participaram dos atos aí de 7 de setembro. Agora foi a vez do presidente Jair Bolsonaro dar o troco, daqui a pouco, essas informações ao vivo diretamente da capital federal. O Jornal da Difusora, primeira edição, já está no ar. Daqui a pouquinho a gente vai girar aqui, comigo hoje, John Coutrin, Geisael Marques, como eu falei. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os bastidores da política local e também política nacional. Esse tema que eu já começo o jornal de hoje, participação ao vivo da nossa querida Raniele Veloso, que fala ao vivo da capital federal. Esse assunto que continua arredendo, não é isso, Raniele? O Bolsonaro, digamos assim, ele deu o troco. Dessa vez ele não foi à sessão solene da independência no Congresso, é isso? Muito boa tarde, seja bem-vinda, Raniele. Obrigada, Eduardo. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. É isso, depois da ausência do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e do presidente do STF, Luiz Fux, ontem, a cerimônia, do desfile cívico aqui em Brasília, hoje foi a vez de Bolsonaro não vir aqui à sessão solene do bicentenário da independência da República, que contou, inclusive, com a presença de outros presidentes de língua portuguesa, de países de língua portuguesa, como o presidente de Guiné-Bissau e também de Portugal, Marcelo Rebelo, estava ontem e hoje. Quem confirmou a ausência do presidente foi o próprio cerimonial do Palácio do Planalto. Bolsonaro não deu justificativa porque não compareceu, mas ao mesmo tempo ele estava fazendo uma live com crianças no Palácio da Alvorada. Mas o fato é que durante a cerimônia, Rodrigo Pacheco, durante o seu discurso, falou sobre os problemas do país, no que o país avançou, levou de fato em consideração a data comemorativa e fez um trocadilho sobre o uso da arma de fogo, que na verdade não se trata diretamente da arma de fogo como o presidente defende, e sim de outro tipo de arma que o eleitor pode usar no dia 2 de outubro. Vamos escutar um trecho. Este ano do bicentenário da independência brasileira coincide com o ano de eleições presidenciais e de eleições legislativas federais, distritais e estaduais. Destaco, portanto, a chance de os cidadãos brasileiros, por meio do seu voto consciente, fortalecerem nossa democracia e este parlamento, de modo que ele continue a exercer a importante tarefa de acolher diferentes aspirações e transformá-las em balizas coletivas. Diretrizes que beneficiem toda a sociedade, de modo justo e equânime, e contribuam para o desenvolvimento deste país.
Bom, aí foi a fala de Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, ele que é aliado do presidente Jair Bolsonaro, mas que também não esteve ontem, e hoje aqui mandou um recado direto sobre as eleições. Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Congresso, ele foi na mesma linha, e ele disse aos brasileiros que eles podem usar a arma mais importante em uma democracia, que é o voto. Também estiveram presentes aqui, Eduardo, ex-presidentes da República, José Sarney, que é do Maranhão, inclusive falou isso logo após a solenidade, e também Michel Temer, que do ano passado, após o forte discurso do presidente Jair Bolsonaro, fazendo ataques às outras instituições democráticas, ajudou o presidente em uma carta à nação. Nesse ano, Temer disse que não vai ajudar Bolsonaro. Vamos escutar. Muito oportuna essa manifestação do Poder Legislativo brasileiro, né? Especialmente com a presença dos presidentes de países de língua portuguesa e, no particular, com o discurso do presidente de Portugal, não é? Que reforça cada vez mais os laços entre o Brasil e Portugal. É interessante que a independência é algo sempre buscado, né? Foi buscado lá atrás, há 200 anos atrás, sob o foco político. E hoje ainda se busca, em muitos setores, a independência. Por exemplo, a igualdade entre todos, a harmonia, a pacificação do país, que é uma busca também pela independência, de modo que muito oportuna a comemoração que se fez no dia de hoje. Olha, então, na segunda parte da segunda pergunta, né? Eu perguntei exatamente se ele ia ajudar o presidente Jair Bolsonaro e ele disse que não, Bolsonaro não iria precisar dessa ajuda. Então, portanto, Temer tentou ali fugir dessas perguntas, mas acabou respondendo indiretamente. Quem falou também foi José Sarney, ele não quis comentar também sobre os atos de ontem, que a gente viu que acabou mais sendo reconhecido como um comício eleitoral do que um desfile cívico, né? Um evento que acontece todos os anos tradicionalmente. Mas ele falou que o Brasil já passou por muitos momentos difíceis e ele acompanhou isso e que o Brasil vai passar também por mais essa fase. Vamos escutar um trecho da fala dele. República de um Estado pequeno e conseguir realizarmos o trabalho de implantar uma democracia, de implantar uma democracia forte. Hoje a segunda democracia do mundo e que nós seguiremos consolidando cada vez mais esse trabalho. Eduardo. Ranieri, só lembrando, né, o ex-presidente José Sarney, maranhense, né, já foi presidente da República, ele participou desse ato, como a Ranieri disse, mas esteve reunido também com outro candidato à presidência, o ex-presidente Lula, quando esteve aqui em São Luís, participou de jantar também com o ex-presidente José Sarney. Agora, Ranieri, tem um outro assunto muito importante ainda dentro desse tema dos atos que aconteceram ontem, né, no 7 de setembro, que diz respeito à coligação do ex-presidente justamente Lula, que a gente estava falando aqui, que entrou com uma ação no TSE contra, digamos assim, supostos comícios que foram realizados inclusive pelo presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, que classificaram como comício, né, isso, em relação a essa questão do 7 de setembro e, por conta disso, a coligação do Lula, ele entrou com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral contra esses supostos comícios, já que teria utilizado aí a data, né, o 7 de setembro, para repassar, para fazer espécies de comícios em relação ao ato de ontem, não é isso, Ranieri? É isso, os advogados da coligação Brasil da Esperança entraram com essa ação no Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que foram vistos ali atos que fazem alusão ao abuso de poder político e econômico, porque Bolsonaro teria usado toda a estrutura do governo federal e também a transmissão de TVs estatais para transmitir ali também um evento de apoio com os seus manifestantes. Ele fez, inclusive, um discurso que a gente mostrou aqui ontem, logo após o encerramento da sessão ali do desfile, né, do desfile cívico. Ele retirou a faixa, foi para o outro lado, mas mesmo assim ali eles viram pontos que indicam isso. Não só a coligação de Lula, mas também do Ciro Gomes, que é o outro candidato à presidência da República pelo PDT. O partido também já ingressou com essa ação. E por aqui no Congresso também outras manifestações de parlamentares, inclusive com um pedido de impeachment, mais um que vai para análise ali de Arthur Lira, que
de acordo com os eventos políticos de ontem, principalmente também no Rio de Janeiro, que Bolsonaro foi mais enfático em suas críticas ao ex-presidente Lula, dizendo que não era ladrão e que a esquerda deveria ser extirpada. Então, por conta dessas falas e desses eventos, Bolsonaro, e que foram vistos aqui pelos parlamentares como ameaça à democracia, Bolsonaro vai ter que passar aí por essa análise dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Nos bastidores, a expectativa é que isso não resulte em uma cassação da chapa de Bolsonaro e Braga Neto, mas que pelo menos ali a oposição está se movimentando para tentar enquadrá-lo ou então tentar frear esses atos do presidente, apesar de terem tido um tom bem ameno em comparação ao ano passado. Quando presidente da República, eu tive a oportunidade de participar de 2 7 de setembro, um em 2006 e outro em 2010, em época eleitoral. E em nenhum momento a gente utilizou um dia da pátria, um dia do povo brasileiro, o dia maior do nosso país por conta da independência, como instrumento de política eleitoral. E o presidente, ao invés de discutir os problemas do Brasil, tentar falar para o povo brasileiro como é que ele vai resolver o problema da educação, da saúde, do desemprego, do arroxo do salário mínimo, ele tenta falar de campanha política e tenta me atacar. E agora, ele deveria estar explicando para o povo como é que a família juntou 26 milhões em dinheiro vivo para comprar 51 imóveis. É isso que ele tem que explicar. E o Brasil precisa de melhor sorte. O Brasil precisa de um governo que cuide do povo, de uma pessoa que fale em harmonia, de uma pessoa que fale em amor, de uma pessoa que fale em crescimento econômico, industrialização, em geração de emprego, em aumento de salário, de uma pessoa que cuide do povo como se fosse um dos seus. O povo resolveu que vai reconquistar a democracia para a gente recuperar o Brasil. Inclusive ontem Lula já tinha se manifestado nas redes sociais e respondeu por meio desse vídeo à noite sobre as acusações de ladrão que Bolsonaro fez. E aí tá bem claro, Eduardo, as estratégias de campanha aí de Lula e Bolsonaro, bater na tecla corrupção de ambos os lados. Volto com você. O problema é que eles às vezes baixam muito o nível, né, Raniele? Mas obrigado aí pela sua participação. Obrigado aí, Raniele, está de volta amanhã conosco. Obrigado, Raniele. Bom trabalho aí em Brasília, trazendo informações ao vivo. Lembrando também que outro presidenciável, o Ciro, ele também se manifestou, falou sobre esse assunto, a questão dos atos, condenou, obviamente, ele que faz oposição tanto ao Lula quanto ao Bolsonaro, ele condenou, chegou a classificar o ato como um espetáculo da vulgaridade. E também a Simone Tebet se manifestou, inclusive segurando a bandeira do Brasil, porque há uma alegação que, enfim, uns se acham mais patriotas, outros menos patriotas. Ela chegou a dizer que a bandeira não é de ninguém, especificamente, a bandeira é do povo brasileiro, manifestações também de candidatos aí à presidência da República. Agora a gente segue com o Jornal da Difusora na sua primeira edição, falando de eleições 2022, aqui você já sabe, na TV Difusora. Já fiz as devidas apresentações, hoje comigo, como eu disse, Geisel Marques e também Diogo Coutrinho. Vou começar com o Geisel. Geisel, porque o governador Carlos Brandão, que é candidato à reeleição, ele está entre os candidatos que mais gastaram dinheiro com anúncio em rede social. E, na verdade, tudo bem, ele gastou mais, mas é uma ferramenta hoje que está sendo muito utilizada por todos os candidatos. Mas tem que ter um certo controle nessa questão de gastos, né, Geisel? Muito boa tarde a você. Na verdade, assim, não há nenhuma ilegalidade, pelo menos assim, no que se consta até agora, no uso dessa ferramenta, né, da rede social de anúncio. É permitido, pode se fazer, claro que respeitando devidamente as regras. Então, essa informação é mais no sentido de que haja informação ao eleitor e também como forma de curiosidade. Coloca na tela aí, por favor, Tiago, porque o levantamento ele foi feito em todo o Brasil. E os 5 candidatos ao governo que mais investiram em anúncios no Facebook e Instagram constam aí nessa tabela que a gente está vendo. Coloca aqui no telão para mim, Tiago, fica mais fácil de eu ler. Isso. Obrigado. O primeiro é do PDT do Ceará, é o candidato Roberto Cláudio, que já gastou, segundo os dados disponíveis na plataforma pública da Biblioteca de Anúncios do Facebook, R$ 299.773 com patrocínios de postagens
nas redes sociais. Ali, Facebook, Instagram, né? Redes sociais. Quase 300 mil, né, Gisele? O segundo colocado gastou aí abaixo de 200 mil, é o Eduardo Redel, do PSDB, lá do Mato Grosso do Sul, gastou R$ 183.728. Só lembrando que é o seguinte, esses dados eles podem sofrer variação considerando o recorte de tempo e ainda os novos investimentos, porque isso aí são dados analisados nos dias 5 e 6 de setembro, referente a 6 de agosto a 4 de setembro. Ok? Sim. Então vamos lá. É atual, né? Mas isso pode mudar dia após dia. Já claro. tem 3 dias já a mais, né? 4 dias já a mais. Então, e o terceiro lugar em gastos com investimentos de anúncios na rede social é do governador do Maranhão, governador tampão do PSB, Carlos Brandão, que concorre à reeleição, que já gastou R$ 138.754 em anúncios de Facebook e Instagram. Aí eu estou me lembrando aqui, 130 mil foi o valor da multa do Duarte Júnior, né? Então... Se tivesse investido em rede social, né? Rede social, pois é. E aí, daí para frente, tem um candidato do PSD de Minas Gerais, que já gastou 124 mil, e o Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, que já gastou 113 mil reais. Então, não há nenhuma irregularidade. Esses dados são públicos, repito, são da biblioteca de anúncios do Facebook, e é possível qualquer agência ter acesso a esse tipo de... Qualquer agência que trabalhe com mídia social, com anúncios, é possível ter acesso e fazer o levantamento desses dados. É apenas uma curiosidade. Só que, detalhe que é o seguinte, coloca na tela de novo aí, só para a gente lembrar que o Maranhão é um dos estados mais pobres do Brasil e com campanhas milionárias. Então é importante, como eu digo, é um dado que de fato não traz nenhuma irregularidade, mas pode levar a diversas reflexões, né? Nós não somos o terceiro estado mais rico do Brasil, mas somos o terceiro estado onde o governador tem mais gasto com rede social, até agora com Facebook e Instagram numa campanha. Diogo Tri, boa tarde. Boa tarde, Ericeira, boa tarde, Geisé, boa tarde você que está em casa. O Carlos Brandão apostando na rede social, né, até porque ele ainda era muito desconhecido, né? Muita gente não conhece ainda o Carlos Brandão, não sabe nem quem ele é. Então ele precisa aí, primeiro, apostar nas redes sociais, sobretudo no Facebook, né, que tem uma parcela de pessoas aí do interior do estado que usam mais, né? O Instagram já é uma outra camada social, mas o Facebook é mais popular, não é? Então, no sentido aí de popularizar o nome dele, apostou bastante aí nesses gastos de publicidade no Facebook, até para mostrar aí quem é o Carlos Brandão, a história dele, né? De fato, quem ele é. São gastos, como o Jesus falou, são permitidos, né? Não tem irregularidades, e precisam ser apresentados também no TSE, no divulga candidatos, né? Em relação a gastos de campanha. Você pode observar lá também. Lá está tudo, né, descrito em relação a que cada candidato gastou, inclusive com internet, inclusive com rede social. Né? O Carlos Brandão, que já também é um dos candidatos que mais recebeu dinheiro do fundo, né? Até então, eu tinha observado ali semana passada, ao torno de 5 milhões de reais do fundo, e tem apostado bastante aí nessa questão de internet, que é nós falamos, Facebook, tem a questão mais popular, e o Instagram, aquela camada mais jovem também, né, que tem uma inserção muito grande. E eu acho que é até importante, né, fazer esses gastos, apostar nisso. Como o Gisele falou, é importante, né? Você aí, hoje, rede social está muito forte, está muito presente, e muita gente se informa ainda pela TV, pelo rádio, mas a cada dia mais vai avançando também as redes sociais e a internet. Então é importante também o candidato olhar para esse nicho, que é um nicho muito importante. E olha, só um detalhe seguinte, é importante falar dar algumas informações aqui, até em termos de esclarecimento. Desde a pré-campanha, já era possível fazer anúncios no Instagram e no Facebook, até porque isso é permitido a qualquer um. Por exemplo, eu de vez em quando faço, como jornalista. Se eu quero divulgar o meu site, o meu blog, eu vou lá e pego uma matéria, uma postagem, e faço o patrocínio daquela postagem. Isso é perfeitamente permitido. Porque impulsiona, né? Chega o impulsionamento, é o chamado impulsionamento. A diferença é que quando chega essa época de campanha, até para os jornalistas ou pessoas comuns
que vão fazer algum tipo de postagem que esteja relacionado. Por exemplo, eu tenho uma postagem no meu blog que ela é relacionada a uma informação sobre a eleição. Eu preciso informar, na hora de fazer o anúncio, que aquilo se refere à eleição. Porque, por uma questão de vigilância, de distribuição de fake news, de notícias falsas, de calúnia, de difamação. Então, assim, não é errado o John Coutrinho pegar o blog dele, uma postagem, seja lá qual for, e fazer um impulsionamento. Mas se ele estiver tratando de política nessa postagem, seja informando um ato de um candidato, seja informando os números de uma pesquisa, ele precisa colocar lá que ali contém informações a respeito de eleição, porque senão o anúncio ele se torna irregular. Mas qualquer cidadão pode fazer, até o cidadão comum em casa. Se ele quiser fazer uma postagem a respeito desse assunto de campanha, de política, e ele quiser patrocinar, ele pode. Mas ele tem que colocar ali, porque se isso for fruto de algum tipo de investigação, de que estava recebendo dinheiro por fora para fazer, caixador, não sei o que lá, aí se tem como controlar, porque no anúncio lá fica aparecendo o nome e o CPF da pessoa que anunciou. E é público isso. Qualquer anúncio que você pegar lá, que tiver assim, patrocinado, você clica, abre que tem as informações. Fulano de tal, CPF tal, assunto eleição. Isso é obrigatório. Até o candidato, né? Posta lá, fala coligação, né? Coligação Isso. tal. Tem que ter todas CNPJ, as tudo senão isso. fica irregular. Até para ele prestar contas ali ao TSE. Né? No final... Sim, correto. Por isso tem que ser tratado, tem que ter a transparência. Né? Exatamente. Aí no final, a própria plataforma, o Facebook, manda para o e-mail da pessoa, no prazo certo, a nota fiscal dos gastos, que é para ser incluído na prestação de contas. A gente vai seguir falando de eleição aqui, mas também tem muito candidato se aventurando também em TikTok. A gente já mostrou aqui várias vezes, batendo pênalti, fazendo tudo aí, né? Para da campanha, fazendo atividade física, tem para todo gosto aí. A gente segue falando de eleição, vamos conferir agora a agenda dos candidatos para esta quinta-feira. O candidato Carlos Brandão, do PSB, pela manhã participou de carreata nas cidades de Pindaré e Santo Inês. À tarde, participa de ato político em Monção e, em seguida, participa de carreata em Vargem Grande. Edivaldo Holanda Júnior, pela manhã, se reuniu com lideranças na capital. À tarde, participa de sabatina em emissora de TV local e, à noite, de carreata em Coroatá. Enilton Rodrigues, pela manhã, fez panfletagem na rodoviária de São Luís e teve reunião com a assessoria de comunicação. À tarde, participa de sabatina em emissoras de TV local e, à noite, de live com candidatos à Federação PSOL-Rede. Franklin Costa, do PCB, pela manhã visitou o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Maranhão. À noite, participa de sabatina em emissoras de TV. Joás Moraes, do Democracia Cristã, pela manhã participou de entrevista em rádio de Barreirinhas. À tarde, tem reunião com lideranças do município. O candidato Laésio Bonfim, pela manhã participou de caminhada em Vitória do Mearim. À tarde, faz caminhada em Arari. À noite, participa de entrevista em emissoras de TV. O candidato Simplício Araújo participou pela manhã de uma reunião com a coordenação de campanha. À tarde, grava material para as redes sociais e, à noite, participa de entrevista em Imperatriz. Pela manhã, o candidato Everton Rocha, do PDT, participou de caminhadas em Afonso Cunha e Buriti. Já em Mata Roma, se reuniu com apoiadores e lideranças. À tarde, participa de carreata em Anapurus e São Bernardo, além de motocarreata em Magalhães de Almeida. À noite, participa de comício em Tutóia. Tá, então a agenda dos candidatos ao governo do estado nessa eleição 2022. Daqui a pouquinho a gente volta a seguir, tem as notícias do interior do estado. Vai ficar aqui eu, o John e o Geisel esperando você. Continue conosco, daqui a pouco a gente volta. Já estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora, na primeira edição, eu, Geisel Marques e John Coutrinho, levando os bastidores da política para você que nos acompanha. Agradecemos mais uma vez o carinho da audiência, em todos que nos acompanham aqui na capital São Luís, celebrando esse aniversário, dando carinho da sua audiência conosco. Muito obrigado aqui em nome do John, do Geisel e também meu, Eduardo Ericeira. Muito obrigado pelo carinho da audiência, parabenizar a todos aí que moram nessa cidade linda e também obrigado aí pela audiência, você que nos acompanha no interior do estado e todo o estado do Maranhão. Muito obrigado. Agora, Imperatriz e Caxias seguem com a sua programação local.
A gente segue com a Jornada Difusora na sua primeira edição, agora 1h55. Vamos continuar falando aqui de candidatos que estão sendo notificados e até multados, né, por propaganda irregular ou propaganda proibida. A gente já falou aqui, mencionou o Duarte Júnior, candidato a deputado, o Josivaldo JP também é candidato a deputado e mais uma vez agora o Rubem Júnior, que é deputado federal, candidato aí à reeleição, que também foi notificado por propaganda irregular. A questão do problema também foi essa questão de outdoor, não é isso, Gisele? Exatamente. Olha, teve outros candidatos também que nós denunciamos aqui. O Laes Bonfim usou o outdoor, o doutor Ariston, né, o doutor Gonçalo, né, o Ariston, todos foram denunciados. E tem outros candidatos também com outdoor aí, mas a gente já falou, outra propaganda irregular proibida, mas voltamos a mencionar aqui, a justiça tem que ser provocada e levar ao conhecimento da justiça também esses fatos, se você identificar alguma irregularidade. Eu estou aqui com a decisão do doutor Douglas de Melo Martins, juiz eleitoral titular da 3ª Zona. A decisão contra o Rubem Júnior. Eu não vi aqui falar a respeito de multa, né? Mas foi notificado no caso, né? Foi notificado para a retirada. Porque é interessante a decisão, porque apesar dela tratar de tá ali, ó, propaganda irregular, uso de outdoor. E eu já disse aqui que outdoor é propaganda proibida. Mas por que o irregular? O irregular é o seguinte, vamos lá, para poder a gente entender. Nesse caso, é propaganda irregular porque ela tem efeito de outdoor. Não era exatamente um outdoor como, por exemplo, o Josivaldo JP estava utilizando. Foi o quê? Era uma propaganda, um impresso que estava na frente do comitê do Rubem Júnior, na Rua dos Guarais, lá no Calhau. Então, como ela passa do tamanho determinado por lei, que é de meio metro quadrado, pode até usar um tamanho maior, interno, dentro do comitê. Na rua, exposto ao público, não pode. Então, por isso aqui foi assim, a propaganda estava com efeito de outdoor, não era exatamente um outdoor como esses que a gente costuma ver. Por isso é que está como uso irregular. Entendeu até aqui? Sim, sim. Vamos lá. Então, como a propaganda ela tinha mais de meio metro e estava exposta para a rua, foi feita a notificação de propaganda irregular para a regularização, ou seja, pode colocar naquele espaço, mas no tamanho certo, no tamanho correto. Agora tem um outro detalhe. As medidas têm que ser respeitadas, as medidas. Respeitar as medidas. Então não era exatamente um outdoor, era um tamanho que estava com efeito de outdoor, maior do que o permitido. Porque se for outdoor, é proibido e já vai a multa. Por isso que o Duarte Júnior foi multado, o Josivaldo JP também foi notificado, enfim. Mas um outro detalhe aqui dessa decisão do juiz, duas coisas que eu gostaria de lembrar. Que é assim, ó, o equilíbrio da decisão de considerar as 48 horas para que o citado ele seja notificado, aliás, ele tem o prazo para retirar, porque o juiz considera que ele pode não ter tido conhecimento. Ele considera assim, pode ter sido colocado por terceiro, o candidato não sabe. Então, aqui a justiça vai te notificar e tem 48 horas para tirar. Então, isso é uma coisa importante, porque vai do equilíbrio da decisão do juiz, compreendeu, John? E o outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte, ó. Nós já dissemos aqui que o juiz, ele não age por conta própria, ele precisa ser provocado. E a provocação, nesse caso aqui, contra o Rubem Júnior, adivinha de onde veio? Do aplicativo Pardal. Foi feito por um cidadão comum. É o que nós já dissemos. Todo mundo pode agir como um vigia. No caso do Josivaldo JP, a provocação foi por uma candidata de um outro partido. No caso de Rubem Júnior, a provocação foi a partir de uma pessoa comum que olhou, viu que estava irregular e fez o seu papel de cidadão. Isso é cidadania. Jéssica Lima vem chegando agora com os destaques dos municípios em foco. Olá! O povoado Roça Velha, localizado em Santa Quitéria do Maranhão, ganhou mais um posto de saúde, com uma estrutura que atenderá às necessidades básicas dos pacientes. Eu e a Elias estamos muito, quando sentimos realizados de estarmos aqui concluindo e provando que nós temos palavras. A unidade de saúde está aqui completamente reformada, equipada, climatizada, com a equipe competente, sendo entregue para você. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição.
Obrigado, Jéssica. A gente segue com um recadinho para você super importante aqui no Jornal da Difusora, primeira edição. Está sem plano de saúde ou não aguenta mais planos caríssimos? Não quer depender do SUS? Eu tenho um recado importante para você. Você vai adorar conhecer a Dr. Home BR, um precinho que cabe no seu bolso de verdade. Um sistema inovador que resolve seus problemas, somando medicina com tecnologia. Consultas ilimitadas, uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência. Telemedicina. Fale com o médico sempre que precisar. Ainda tem mais. Um exclusivo clube de desconto aí de até 80% nos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Quer saber mais? Aponte agora mesmo a câmera do seu celular, agora mesmo, para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, que vamos te direcionar para mais informações. Mas não esquece de trazer sua família junto, principalmente nossos idosos. Conta para eles a novidade. Baixe o aplicativo Dr. Home BR, é a saúde que cabe no seu bolso, bem na palma da sua mão. Dr. Home BR, saúde que cabe no seu bolso. E lá no próximo bloco a gente vai continuar aqui girando com o John Coutrin, também o Geisel Marques com mais informações. Vamos falar inclusive mais uma vez sobre o problema que foi apresentado ainda no transporte aquaviário, a questão dos ferryboats aqui no estado do Maranhão. É daqui a pouquinho a gente volta já. Já estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora, na sua primeira edição. Eu, John Coutrin, também o Geisel Marques. Aqui seguimos debatendo aqui os bastidores da política local e nacional. E agora no JD primeira edição, 14 horas e 6 minutos, a gente tem um recadinho para você. Agora a Fiat Revemar tem justamente um recado para você que acompanha o JD primeira edição. Olá pessoal, eu me chamo Fred, sou gerente comercial da Fiat Revemar Holandeses e quero apresentar um pouquinho da nossa loja para você. Aqui na Revemar, você dispõe de uma equipe especializada capaz de realizar o seu sonho de adquirir seu Fiat 0 km. Seja ela no showroom ou em vendas diretas, aquela que você compra via CNPJ, produtor rural ou PCD. Aqui na Revemar temos todos os modelos à pronta entrega, inclusive o Fiat Pulse, o carro do ano eleito pela revista Auto Esporte. Na nossa oficina temos equipamentos modernos e mecânicos altamente qualificados. E sabe onde fica a nossa loja? Localizada na Avenida dos Holandeses, número 22, próximo ao Golden Shopping. Lembrando que também você pode nos encontrar em nossas redes sociais ou em nosso site. Vem para a Fiat Revemar, que com essa equipe você vai fechar o melhor negócio da sua vida. 14 horas e 7 minutos, recadinho dado, e agora vamos falar sobre o aniversário de São Luís, que completa hoje 410 anos, e hoje pela manhã o prefeito da capital, Eduardo Braide, comemorou a data com uma missa na Igreja da Sé. A Magali, que está a passeio em São Luís, aproveitou a manhã ensolarada para conhecer o centro histórico. Um dos pontos visitados foi a Catedral da Sé, e ela se surpreendeu com a beleza e imponência do lugar. Nós viemos fazer um city tour, né, porque não conhecíamos, e agora viemos conhecer tudo aqui, está muito lindo. Na manhã desta quinta-feira, a missa foi especial, em ação de graças pelo aniversário de 410 anos de São Luís. O prefeito Eduardo Braide acompanhou toda a celebração, assim também como dezenas de fiéis. Que hoje completa 410 anos de muita história, de muita riqueza, de muita beleza, mas que realmente tem o seu povo, a sua maior patrimônio. Afinal de contas, falando em patrimônio, esse ano, além de 410 anos, São Luís completa 25 anos do título de patrimônio mundial. Então, é um momento muito especial para a gente poder comemorar e é isso que a gente está fazendo na nossa cidade. É importante todos lembrar que todos vivem na cidade e é a cidade que propicia a nossa convivência, então que todo mundo possa ter as suas diferenças, mas que respeite a diferença dos outros, mas é claro, que cuide da cidade. Isso é o mais importante. Ao final da celebração eucarística, a imagem de Nossa Senhora da Vitória, padroeira de São Luís, foi benzida pelo arcebispo Dom Gilberto Pastana. Um momento de grande emoção. E aqui nós hoje abençoamos a imagem peregrina, a imagem que vai visitar as famílias, vai visitar as instituições e todos aqueles que quiserem receber Nossa Senhora em casa. E de tal forma que agradecemos, louvamos a Deus e pedimos a bênção sobre todos os lodovicenses, tanto os de nascimento quanto aqueles que se tornaram de coração, para que cuidemos da cidade, mas cuidemos uns dos outros. O segredo da vida é o zelo, é o cuidado, é a atenção, é a valorização.
Igreja da Sé, que é um cartão postal de São Luís, né? É o dever de todos nós cuidarmos da cidade. 14 horas e 9 minutos, a gente fala sobre a situação ainda do transporte aquaviário aqui no Maranhão. O ferry São Gabriel, que é o mais recente, né? Ele deu problemas e atrasou uma viagem, é isso, Gisele? O ferry partiu às 7h10 da manhã, deu 9 horas, 9 e pouquinho, já era o horário de ter chegado do outro lado, né? Mas estava ainda a marcha lenta no meio da Bahia, em razão de um problema de natureza mecânica, provavelmente, na rampa de acesso aos veículos. Solta aí para a gente ouvir a narração de quem fez o vídeo, por favor. Vamos lá, tem um áudio. Galera, negócio diz que esse ferry é novo, não pode ser novo, você já deu problema ali, ó. A rampa não sobe, já estamos com quase 2 horas aqui, andando em marcha lenta, infelizmente. Hoje, dia 8 de setembro de 2022. Saiu às 7h10, ainda já vai dar mais de 9 horas. E ainda vai demorar mais de hora para chegar do outro lado. É uma vergonha. Esse ferry gigante, o São Gabriel, chegou há poucos dias. O fato de a rampa não subir representa perigo, né? Inúmeros perigos. E por isso o ferry teve que continuar a viagem de maneira muito lenta. Tem a passagem da pessoa para comprovar a data de hoje, além dele ter falado no vídeo, a fonte nos enviou aí também o seu bilhete. Está aí a data da compra, que foi no dia 9 deste mês, e a data da viagem, hoje, dia 8, saindo 7 horas ali do... Na verdade, ele comprou dia 4, Gisele. Foi o que eu falei. Comprou dia 4. Exatamente, foi o que eu falei. Comprou dia 4 e a viagem para hoje, né? 7 horas da manhã. De modo que quem... Ele mencionou também no vídeo, né? Ele mencionou no vídeo. Mas eu faço questão de dizer isso. Sim, sim. Sabe por quê? Porque toda vez que tem informação a respeito de problema no ferryboat, a MOB inventa logo de emitir uma nota dando uma desculpa esfarrapada ou dizendo que é fake news. Então, por isso mesmo, isso aqui é só a vacina, só para vacinar. Porque daqui a pouquinho a MOB diz, não, porque é mentira do Geisrael lá na televisão. É fake news. O ferry estava fazendo uma experiência para ver se colhia água com a rampa baixa, para poder abastecer os tanques. Porque as desculpas são as mais esfarrapadas possíveis. É por isso que eu fiz logo questão de mostrar o vídeo, o rapaz dizendo a data e mostrar o bilhete que ele comprou. Enfim, é isso. E enquanto isso, detalhe. Me dá a foto do outro ferryboat, parece que é esse daí, ó, parece que é o Bahia de São Marcos, se eu não estou enganado, esse ferryboat aí, ó. Mas o que está passando pela reforma, no caso? Tá, lá na Ilha do Medo. Já se gastou mais de 4 milhões de reais, pelo que eu tenho informação. Eu vou terminar de levantar essas informações direitinho, as informações oficiais, para trazer aqui. Porque, enquanto isso, o governo... A gente já tinha anunciado aqui, mostrou, inclusive, documentos de alguns milhões que estão sendo gastos em 2 embarcações para reformar. Então, tá aí. Tá, essa foto aí, ela tem poucos dias, tá? Ela tem poucos dias, essa foto aí. O ferry, parece que foi agora do final do mês. Parado lá, já se gastou milhões de reais... E tá aí, enfim. Aí fica se fazendo uma maquiagemzinha, traz um ferryboat alugado de outro estado, igual fizeram com o Zé Bebeto. Agora o São Gabi já começou a apresentar problema, né? Tomara que esse Gabi não vire num gagá depois. Eu vou até batizar a minha sandália, que eu já conserto ela há uns 3 anos, eu vou batizar ela de chinelo Zé Humberto. Quem for um lado pode ser Zé Humberto, outro lado São Gabriel, então. O que dá mais novinho vai ser a chinela menos mal São que só atrasou a viagem, não teve nenhum tipo de problema. É menos mal, né? O que já é chato também. Imagina a pessoa quer chegar logo, quer ter, enfim, rapidez na viagem. Já é chato pra caramba também, né? Contrataram para eu consertar o Zé Humberto igual eu consertei a minha chinela hoje. O pessoal quiser olhar nos meus stories lá no Instagram, @Geisrael_, para ver como eu sou bom de consertar a chinela, viu? Mas meu chinelo quebra, eu conserto. Tá igual o ferry Zé Humberto. Dá pra usar, né? Dá pra usar, né? Dá pra usar. 14 horas e 14 minutos, vamos falar aqui um pouquinho também de política nacional, porque o Ciro Gomes, que é candidato à presidência pelo PDT, diz que pretende revogar, caso eleito, óbvio, acordo entre Estados Unidos e Brasil em Alcântara. Por isso que o tema é importante de debater aqui no JD Primeira Edição, que envolve, claro, o estado do Maranhão. Diogo Coutinho, é isso? É muito pertinente essa discussão do Ciro, não é? Porque a gente tem observado ali, Eduardo, os quilombolas, não é? Tem uma comunidade quilombola ali em Alcântara, ali ao entorno, de 200 comunidades ali povoadas quilombolas ali em Alcântara,
E aí, 2.000 famílias, 2.000 pessoas, né? E é importante que se haja essa discussão, porque dentro desse acordo aí, há a previsão, né, de cada vez mais, né, os americanos ali avançarem nas áreas quilombolas, E isso tem que ser avaliado, discutido, porque a gente sabe que tem um acordo ali em que os americanos têm o total, né, controle de uma área ali do CLA, mas há um projeto de expansão dessa área do CLA que vai ali comprometer as áreas quilombolas, a área quilombola. Então é muito importante que pelo menos se coloque isso na pauta nacional. A gente vê isso pouco discutido aqui na realidade local, mas pelo menos o Ciro Gomes tocou nesse ponto, que eu acho muito importante, viu, Eduardo? É que se observe isso, a gente tem que também saber como é que está a que pé anda esse acordo de salvaguarda do CLA de Alcântara e de que modo estão essas comunidades, né? A gente lembra até que na pandemia, o governo federal, o general Augusto Heleno até queria assinar ali, né, assinar ali para que houvesse aí uma ampliação, né, do território, em cima do território quilombola por parte dos Estados Unidos. Então, dessa forma, urge que as nossas autoridades estejam atentas em relação a esse acordo, que até agora não há muitas informações, mas as comunidades quilombolas ali, os quilombolas, precisam ter, né, precisam ser defendidos, precisam ter seus direitos garantidos, e isso é importante ser colocado na pauta, muito importante, porque um acordo foi aprovado, a gente sabe disso, tem uma série de regras a serem cumpridas, mas também ficou ali, né, o compromisso de que se olhe para os quilombolas para que seja preservado, né, as comunidades ali na cidade de Alcântara. Então, o Ciro tocou um ponto importante e disse que vai, né, de certa forma, aí, interromper esse acordo, né, rever esse acordo aí entre Brasil e Estados Unidos para o uso do CLA e lançamento de satélites, de foguetes. E é um desafio, né? Porque envolve não só a questão de Alcântara é fundamental, né? E que as riquezas, né, que são geradas ali no município de Alcântara também fiquem no Maranhão. Isso é o debate também que acontece, né? Claro, o governo federal tem o direito de trabalhar em cima de ações ali em Alcântara, mas que fique também no estado, respeitando as comunidades que estão ali, com planejamento, claro, aeroespacial, a posição geográfica, estratégica, enfim, mas é super importante a permanência das comunidades. Gisele, John, muito obrigado aí. Tiago. Ferre Bahia de São José, eu falei Bahia de São Marcos, aquele que está afastado. Só consertando, tá bom. Mas a gente vai voltar a debater esse assunto certamente. Tchau, pessoal, obrigado. Parabéns a São Luís, obrigado à audiência de todo o Maranhão.